O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta sexta-feira, em Fortaleza, no Ceará, o programa Escola em Tempo Integral. O projeto visa aumentar em mais de 1 milhão o número de alunos que estudam nesse modelo, implementando a educação integral em 50% das escolas públicas. O estado foi escolhido para o lançamento por ter 70% das escolas públicas ofertando o ensino médio em tempo integral. A meta inicial é chegar a 1 milhão de novas matrículas. Nesse momento, nós vamos lançar uma meta inicial de 1 milhão de novas matrículas. 1 milhão. O governo federal, através do MEC, vai disponibilizar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil. Além do apoio técnico e financeiro, o Banco do CAF vai abrir uma linha de crédito de 2 bilhões de reais e meio para os estados e municípios construírem novas escolas. O BNDES também vai investir com recursos para que governadores e prefeitos construam novos colégios de tempo integral. A escola tempo integral vai ter toda conectada com o que há de mais moderno tecnologicamente, de equipamento para o aluno, para o professor. Além disso, a escola ela vai ter apoio na relação da comunidade, porque a escola tempo integral não é só mais aumentar o tempo, é acolher as pessoas, é acolher bem o aluno, é dar oportunidade, é valorizar o professor, é interagir com a comunidade daquela escola. Essa é uma ação importante, presidente. Para Lula, nenhum país conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando. Antes do lançamento do programa, o presidente visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, em Fortaleza, Ceará. Por quê? Porque eu sou cearense. Demais. Durante cerimônia em Salvador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, com um investimento de mais de 3 bilhões de reais destinados ao setor cultural. A lei homenageia o ator e humorista que faleceu em 2021, vítima de Covid-19. Ai, gente, tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. A lei, que homenageia um dos humoristas mais importantes da história brasileira, Paulo Gustavo, foi aprovada em razão da pandemia de Covid-19 e prevê o repasse federal de 3,8 bilhões de reais para municípios, estados e o Distrito Federal investirem na produção de eventos culturais. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que este projeto mostra que a arte e a cultura são importantes ferramentas para promover o desenvolvimento da sociedade no âmbito cultural, além de ser um mecanismo indispensável para gerar emprego e renda. Vamos lutar pela execução da Lei Paulo Gustavo para que todas as cidades sejam contempladas. Vamos garantir a utilização desses recursos de forma plural. A arte e a cultura são ferramentas de desenvolvimento social, emancipação cultural e, principalmente, desenvolvimento econômico e gerador de renda. É assim que devemos ver e fomentar a cultura e as políticas públicas, visando trazer desenvolvimento econômico para o povo brasileiro.
Na ocasião, o presidente Lula destacou que os ignorantes precisam aprender que investir em cultura não é um gasto. Os ignorantes desse país precisam aprender que cultura não é gasto, que cultura não é pornografia, que cultura não é uma coisa menor. Lula ainda pontuou que a sociedade brasileira precisa compreender que a cultura retrata desde o jeito das pessoas falarem a oportunidades e afirmou que quando se trata deste assunto também está sendo aberto um leque para a geração de empregos e recursos para a classe. Cultura é o jeito da gente falar, é o jeito da gente comer, é o jeito da gente dançar, é o jeito da gente andar, é o jeito da gente cantar, é o jeito da gente pintar, é o jeito da gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. E cultura significa emprego, cultura significa milhões de oportunidades para a gente que precisa comer, tomar café, almoçar e jantar. Portanto, os ignorantes, fiquem sabendo, a cultura voltou. Agora, estados e municípios poderão investir em produções de teatro, produções musicais, projetos de escultura, de cinema, fotografia, artes digitais, além de oferecer suporte aos profissionais da área, preservando, assim, a marca em todo o Brasil do eterno Paulo Gustavo. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor e ex-presidente, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento da ação penal contra o ex-senador Fernando Collor, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O julgamento começou na quarta-feira com a leitura do relatório pelo ministro Edson Fachin e com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que pediu a condenação do senador à prisão. O caso, que é um desdobramento da Lava Jato, também envolve outros réus, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos. O primeiro é apontado na denúncia como administrador de empresas do ex-senador. O segundo seria o operador particular do ex-parlamentar. Collor é acusado de receber quase 30 milhões de reais em propina por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou na primeira sessão de julgamento que as irregularidades são provadas não apenas pelas informações da colaboração premiada, mas pela reunião de outros documentos. Além da condenação à prisão, a PGR pediu que seja imposta a multa e o pagamento de indenização de 29,9 milhões de reais por danos materiais, o valor que teria sido cobrado em propinas, e mais 29,9 milhões de reais em danos morais, totalizando 59 milhões e 900 mil reais. Este valor ainda vai passar por atualização monetária. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a redução do tempo de quarentena para acesso a 5 terras indígenas em isolamento voluntário ou de recente contato. Com isso, a quarentena passa de 14 para 7 dias nas bases de proteção etnoambiental de Coari-Corubo, Suruahá, Corubo 2, Xinane e Omerê. O ministro do Supremo analisou um pedido feito pelo governo e dados apresentados pelo Grupo Temático de Saúde Indígena, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Brasco e da Fundação Oswaldo Cruz.
O governo argumenta que a alteração de protocolo tem o objetivo de agilizar a assistência à saúde dos povos indígenas, uma vez que foi identificado um cenário de redução de contágio da pandemia da Covid, bem como necessidades de tais povos. A alteração do protocolo de entrada prevê algumas condicionantes, sendo uma delas testagem de quem for acessar os territórios, adoção de medidas imediatas de isolamento e testagem de sintomáticos e de seus contatos e de busca ativa e testagem de comunicantes dos casos suspeitos. E depois do intervalo, sancionada a lei que libera mais de 7 bilhões de reais para o novo piso da enfermagem. Puxada por alta no preço dos remédios, inflação fica em 0,61% em abril. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.